Olá, meu nome é Sabrina Clark e eu vim apresentar para vocês o seguinte trabalho: Ambiente alimentar no entorno escolar e desigualdades sociais no Nordeste brasileiro. O ambiente alimentar escolar, ele diz respeito a absolutamente todos os espaços, estruturas e condições nutricionais e comerciais que estão relacionadas à disponibilização de alimentos para obtenção e consumo no interior ou no entorno das escolas. Existem vários trabalhos que já denunciam como aspectos socioeconômicos da vizinhança da escola e da sua categoria administrativa, se ela é privada ou é pública, estão associados à qualidade desse ambiente alimentar. Nesse sentido, esse trabalho tem o objetivo de descrever o território do ambiente alimentar de escolas privadas e públicas de Recife e a sua associação com as condições socioeconômicas e ambientais. É um estudo observacional ecológico, a unidade de análise que a gente trabalha são setores censitários do município do Recife, e a gente trabalhou a partir de dados secundários. A listagem das escolas públicas e privadas do município, disponibilizada pelo INEP, a lista de estabelecimentos que comercializam alimentos, disponibilizada pela Secretaria da Fazenda de Pernambuco, sobre o município do Recife, e os setores censitários foram determinados a partir do Censo Demográfico de 2010, trazendo categorias de classificação a partir de renda, para que a gente conseguisse construir o índice de vulnerabilidade de saúde desses setores, a partir do acesso ao abastecimento de água tratada, por exemplo, e condições que são classificadas, né, de risco à saúde a partir das condições socioeconômicas da população. Então, a partir dessas informações, especialmente o endereço das escolas, a partir do Google Street View e do QGIS, a gente conseguiu montar o buffer euclidiano de 400 metros no entorno das escolas e identificar quais eram os estabelecimentos de comércio de alimentos nesse entorno. E, a partir disso, fazer uma análise para observar se haveria algum tipo de associação entre esses estabelecimentos entre si, se eles se aglomeravam de alguma forma, se organizavam de alguma forma específica, e se tinha alguma associação com o setor censitário e o grau de vulnerabilidade em saúde desse setor censitário. É importante saber que não se trata de um município qualquer. Recife é a capital da desigualdade intraurbana. O índice de Gini da cidade de Recife é superior ao índice de Gini do Brasil, que é um índice de desigualdade social, de concentração de renda. Então, já sabíamos, já tínhamos a hipótese de que a vulnerabilidade em saúde daquele setor censitário talvez estivesse contribuindo para a estruturação desse ambiente alimentar. Os resultados que a gente encontrou foi que houve a distribuição específica de 2 padrões de estabelecimentos de comércio de alimentos. Um padrão bem diverso, que predominantemente comercializava alimentos para consumo imediato ou para pouco ou nenhum preparo antes de consumo, e um outro padrão de estabelecimentos específicos, que são estabelecimentos de varejo moderno de alimentos, segundo a OPAS, que são, por exemplo, supermercados, hipermercados e lojas de conveniência. São estabelecimentos mais classicamente associados ao comércio de alimentos processados e ultraprocessados. Esses 2 agrupamentos de estabelecimentos apresentaram algumas associações interessantes. O agrupamento de estabelecimentos diversos esteve diretamente associado, linearmente associado, aos setores de índice de vulnerabilidade elevado, ou seja, setores mais pobres, com menos acesso. Já o varejo moderno de alimentos, supermercados, hipermercados e lojas de conveniência, são muito mais frequentes no entorno de escolas particulares. Esse tipo de associação já é descrita na literatura. Em alguns trabalhos desenvolvidos no Sudeste e Sul do Brasil, a gente observa que os supermercados e hipermercados geralmente se concentram em áreas mais ricas ou em áreas em que a população tem maior renda para gastar nesses estabelecimentos. Ao mesmo tempo que, quando a gente observa na literatura que tipo de estabelecimentos se aglomeram nos setores mais pobres ou menos favorecidos socialmente, a gente encontra uma diversidade de estabelecimentos de alimentos para consumo imediato, especialmente. Então, uma grande densidade de estabelecimentos e uma alta insalubridade desses alimentos comercializados. Também é observado na literatura que, mesmo quando
há uma diversidade de estabelecimentos mistos que ofertam tanto alimentos ultraprocessados quanto alimentos in natura, a população mais pobre tende a consumir, adquirir e consumir os alimentos menos saudáveis. O que a gente consegue concluir a partir desse cenário desenhado nesse estudo é que a maior diversidade de estabelecimentos de comércio de alimentos está nos setores de maior vulnerabilidade. Porém, a maior densidade e diversidade de estabelecimentos não necessariamente quer dizer uma maior diversidade de alimentos comercializados. A literatura já mostra que os estabelecimentos de comércio de alimentos de consumo imediato, por exemplo, se aglomeram no mesmo ambiente, mas não necessariamente trazem uma grande diversidade de produtos. Então, não necessariamente diversidade de estabelecimentos repercute no fim da escassez de diversidade de alimentos para a população mais pobre. E para as populações mais ricas, ou os escolares que frequentam as escolas privadas, especialmente nos setores com baixa vulnerabilidade de saúde, a gente vai ter uma maior prevalência das grandes redes comerciais, como se estivessem construindo na vizinhança dessas escolas o perfil de oferta ostensiva para o seu público-alvo. Então, mesmo que a gente tenha uma ampla variedade de alimentos nesses estabelecimentos grandes, hiper e supermercados, alimentos frescos, alimentos ultraprocessados, a oferta ostensiva, especialmente voltada para o público escolar, vai ser de ultraprocessados, o que é preocupante. Agradeço o espaço e me coloco à disposição para contato. Olá, meu nome é Diogo Vale, sou nutricionista do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus Ceará-Mirim, e junto com a minha colega nutricionista, também do IFRN, Maria Eduarda da Costa Andrade, desenvolvemos este trabalho intitulado Adolescentes que estudam em escolas com ponto alternativo de venda de alimentos, distribuição espacial das frequências no Brasil. Para fazer uma breve introdução, né, sobre esta temática, a gente sabe que o estudo dos ambientes alimentares escolares, eles são importantes para a gente compreender melhor as questões de alimentação e nutrição de adolescentes no Brasil e no mundo, e que as cantinas, né, como espaço intraescolar, elas são bastante estudadas, né, por diversos pesquisadores na verificação desta influência que existe entre o ambiente alimentar da cantina e as questões de alimentação, nutrição e saúde dos escolares. Porém, poucos estudos eles avaliaram a presença ou ausência de pontos alternativos de venda de alimentos e de produtos alimentícios no nosso território, né, no espaço, considerando que estes fazem parte, né, de questões socioculturais do território brasileiro, principalmente em algumas regiões. Os dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar 2012 e 2015, né, apontaram uma diminuição da frequência de estudantes em escolas com pontos alternativos de venda de alimentos, né, passando em 2012 de 42,8% para 2015 para 29,6% em 2015. Pensando nisso, né, e considerando que nós estamos no Rio Grande do Norte, um estado da região nordeste do país, nós percebemos na nossa prática diária que esses pontos alternativos de venda de alimentos, eles têm muita influência sobre o consumo alimentar dos estudantes e adolescentes que acompanhamos. Nós pensamos em realizar esse estudo e tem como objetivo analisar a distribuição espacial das frequências de adolescentes que estudavam em escolas com ponto alternativo de venda de alimentos no território brasileiro. Como metodologia, trata-se de um estudo ecológico, né, com dados da amostra 1 da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar 2015, que avaliou estudantes e adolescentes do 9º ano de escolas públicas e privadas do país e permite a estimativa das questões, né, para o Brasil, para as grandes regiões e também para as unidades da federação, que permite a avaliação espacial que nós propomos neste estudo. Então, a variável principal, ela foi estimada a partir da questão de pesquisa que foi: existe algum ponto alternativo de venda de produtos alimentícios dentro ou na entrada da escola, seja ambulante, carrocinha, né, de alimentos? Então, essa
essa pergunta, ela tinha respostas dicotômicas, né? E foram consideradas as frequências do sim, né, nas escolas que tinham esse tipo de local de venda de alimentos. Então, foi realizada uma análise espacial univariada, né, da frequência dos estudantes que estavam em escolas com pontos alternativos de venda para as 27 unidades da Federação do Brasil. Como resultados, nós identificamos que no Brasil, a frequência desse marcador foi de 29,6%, então, esse valor, né, 29,6% dos estudantes relataram estar em escolas que tinham pontos de venda de alimentos, e a maior frequência foi observada no Acre, chegando a 57%, e a menor frequência desse marcador no Rio Grande do Sul, que era apenas de 11,2% dos estudantes em escolas com ponto alternativo de venda. A gente verifica que essas frequências elas são bem diferentes no território brasileiro, com diversas escalas, né, de graduação dessas frequências, desse marcador no território. Quando realizamos a estatística espacial, né, a estimativa do cartograma do Moran Map e da estimativa do índice de Moran local, nós identificamos a formação de 2 aglomerados espaciais, 2 clusters, né, significativos. Um formado pelas unidades da federação com baixas frequências, né, de estudantes em escolas com ponto alternativo de venda, constituído pelos estados das regiões centro-sul do país, e um aglomerado espacial significativo formado pela Bahia, Sergipe e Alagoas, do tipo alto-alto, né, com altas frequências desse marcador alimentar. Observou-se também, a partir do índice de Moran local, uma autocorrelação espacial moderada deste marcador de ambiente alimentar escolar. Então, algumas discussões precisam ser consideradas, né, a partir dos resultados desse estudo, é que apesar de outros estudos não apontarem uma associação desse marcador, nem com maior IMC entre os escolares adolescentes, nem com a menor adesão ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ou o pior consumo alimentar, esse marcador ele precisa ser avaliado considerando os territórios, né? Essa é uma questão que o nosso estudo ele aponta, né? Principalmente ao considerarmos uma maior presença, né, uma maior frequência de estudantes em escolas com ponto alternativo de venda de alimentos na região Nordeste, né? Então, outros estudos precisam avaliar, será se são questões culturais, socioculturais, né, relacionados, por exemplo, ao comércio informal de alimentos, que é mais forte, né, nesses territórios, que também são territórios que vivenciam maiores desigualdades sociais. Outros estudos podem avaliar também se esse marcador do ambiente alimentar escolar ele influencia a alimentação e as questões nutricionais do adolescente a partir de estimativas e indicadores mais robustos dentro desse território, como, por exemplo, relacionando a presença desse marcador junto com a qualidade dos alimentos que são comercializados nesses espaços. E, por fim, né, a grande contribuição desse nosso estudo, né, é uma parcela inicial na identificação de territórios prioritários para estudos sobre esse marcador do ambiente alimentar escolar do tipo ponto alternativo de venda de alimentos. Principalmente ao considerarmos, né, a necessidade de pensar abordagens que possam entender e compreender melhor esse fenômeno nos diversos espaços para que a gente consiga gerar ações regulatórias efetivas e promotoras da alimentação saudável e adequada no ambiente escolar. Nós agradecemos a oportunidade de participar desse grande evento, trazemos aqui algumas referências do nosso trabalho e ficamos também à disposição para perguntas, dúvidas, interações que venham a partir das nossas discussões. Muito obrigado. Olá a todos e todas, meu nome é Maria Alvim. Eu vou apresentar agora o trabalho intitulado O Comércio de Alimentos no Entorno das Escolas e suas associações com o consumo de alimentos ultraprocessados e o excesso de peso em adolescentes na cidade de São Paulo.
Esse trabalho foi desenvolvido por mim, pela Catarina Azeredo, pela Maria Fernanda Pérez e pela Renata Levi. Bom, a gente tem observado um aumento das prevalências de excesso de peso entre os adolescentes no mundo todo, e o que faz com que esse problema seja encarado atualmente como uma questão de saúde pública. E uma das coisas que explicam o aumento das prevalências de excesso de peso entre os adolescentes são as características dos ambientes alimentares e como elas influenciam nas escolhas alimentares dessa população. Especificamente em relação aos adolescentes, a gente chama atenção para o ambiente alimentar escolar. As escolas são os locais onde os adolescentes passam grande parte do seu dia e consomem ali de 30% a 50% das suas calorias diárias. Bom, diante disso, o objetivo desse estudo foi estimar associações entre as características do ambiente alimentar no quarteirão da escola e o consumo de ultraprocessados na escola e também o excesso de peso em adolescentes do 9º ano do ensino fundamental das redes pública e particular de São Paulo. Para responder esse objetivo, a gente usou dados do SP-PROSO, que é o Projeto São Paulo para o Desenvolvimento Social de Crianças e Adolescentes, é um estudo transversal realizado em 2017, contou com uma amostra representativa de 2.680 adolescentes. A gente também coletou dados em 2019 sobre o ambiente alimentar no entorno das escolas amostradas no SP-PROSO. A gente considerou como entorno da escola o quarteirão onde a escola se localizava. A gente foi a campo e coletou os dados de todos os estabelecimentos que comercializavam alimentos no quarteirão da escola. E aí, para fazer esse estudo, a gente considerou como exposição as características do ambiente alimentar no quarteirão da escola, mais especificamente a presença de determinadas categorias de estabelecimentos de venda de alimentos. E como desfecho, a gente considerou tanto a frequência do consumo de alimentos ultraprocessados dentro da escola, como o excesso de peso. E todas as análises foram ajustadas por características do adolescente e também da escola. A gente usou metodologias de análise de regressão multinível, tanto logística ou linear, a depender do desfecho, e fizemos imputação dos dados sobre escolaridade materna, que tiveram baixa taxa de resposta, e a gente fez todas as análises ponderadas de acordo com a complexidade amostral. O que a gente teve como resultado? A gente observou que a presença de ambulantes no entorno das escolas aumentou a frequência de consumo de ultraprocessados para o total da amostra e para os adolescentes de escolas públicas. A presença de bares aumentou o consumo de ultraprocessados para o total da amostra e para os adolescentes das escolas particulares. A presença de lanchonetes ou padarias no entorno das escolas aumentou de maneira marginal, né, um P igual a 0,05, a frequência de consumo de ultraprocessados para os alunos de escolas públicas, enquanto a venda informal de alimentos em domicílio aumentou a frequência do consumo de ultraprocessados na escola para os alunos de escolas particulares. Estabelecimentos não especializados na venda de alimentos localizados no quarteirão da escola aumentaram a frequência de consumo de ultraprocessados para toda a amostra e também para as duas estratificações. E ter 4 ou mais estabelecimentos nesse entorno aumentou o consumo de ultraprocessados para o total da amostra e também para os alunos de escolas públicas. Em relação ao desfecho de excesso de peso, o que a gente percebeu? Que a presença de banca de jornal no entorno da escola, no quarteirão da escola, aumentou em 52% a chance dos alunos de escola pública terem excesso de peso. As lanchonetes ou padarias aumentaram a chance também dos alunos de escola pública de ter excesso de peso, em 46%. E a venda informal de alimentos em domicílio aumentou em 60% a chance dos alunos das escolas particulares terem excesso de peso. E estabelecimentos não especializados na venda de alimentos aumentou em 51% a chance dos alunos da escola pública, de escolas particulares, aliás, de terem excesso de peso. E, para concluir, né, de forma já muito direta, a gente percebe que o ambiente alimentar de má qualidade no entorno das escolas expõe as crianças e adolescentes a fatores de risco para o consumo de ultraprocessados e, consequentemente, para o excesso de peso e outros desfechos negativos em saúde. A gente percebe também que há uma diferença importante entre os desfechos estudados e também as exposições entre alunos de escolas públicas particulares, o que direciona a gente para uma abordagem que seja equitativa, né, que perceba as diferenças e as similaridades entre as exposições e os desfechos aos quais os adolescentes estão se relacionando. A gente percebeu também que as políticas públicas, elas se mostram necessárias para regular o ambiente alimentar em todas as escolas e garantir a possibilidade de escolher alimentos de qualidade, né, alimentos que promovam a saúde entre os adolescentes, e
as modificações do ambiente alimentar, de acordo com a literatura, de acordo com o que a gente pressupõe a partir também dos nossos achados, elas podem ser mais efetivas e mais democráticas do que as intervenções que são tradicionais, individuais e pontuais de conscientização, né, do indivíduo ali na sua, enfim, na sua individualidade. E, basicamente, é isso. Espero que tenha dado para compreender um pouco do que a gente estudou com esses dados e estou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e para discutir mais sobre esses achados que eu acho que foram bastante interessantes. Muito obrigada e é isso. Olá, pessoal. Meu nome é Luana, eu sou doutoranda em saúde pública pela UFMG e hoje vou apresentar um trabalho intitulado Ambiente Escolar e a Obesidade entre Adolescentes numa Metrópole Brasileira. No Brasil, 31,9% dos adolescentes maiores de 10 anos estão com excesso de peso, sendo que 12% apresentam obesidade, segundo os dados da CIVAN de 2020. A obesidade apresenta diversos fatores e contextos em sua etiologia, sendo que um dos seus contextos é o contexto escolar, o ambiente escolar. E a escola configura-se como um ambiente crucial na prevenção da obesidade entre crianças e adolescentes a nível populacional, sem contar que é um ambiente que esses crianças e adolescentes passam grande parte da vida, cerca de 1/3 do dia por 11 a 12 anos. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi avaliar os fatores do ambiente escolar associados à presença de obesidade entre adolescentes numa metrópole brasileira. Nós utilizamos a base de dados do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes, o ERCA. Esse estudo foi realizado entre março de 2013 e dezembro de 2014 com adolescentes de 12 a 17 anos, de ambos os sexos, de escolas públicas e privadas. Para este estudo, foi realizado um recorte dos dados para a cidade de Belo Horizonte. A variável dependente que nós adotamos foi a presença de obesidade, considerando pontos de corte SCORZ mais 2 para o IMC por idade. As variáveis independentes foram se a escola era pública ou privada, o ambiente da escola para atividade física, que essa variável foi construída por meio de uma análise de componentes principais com as variáveis pátio descoberto, quadro descoberta, piscina e oferta de esportes além do horário letivo. Nós também consideramos o número de bebedores e também o ambiente alimentar de varejo. Para a construção dessa variável, nós utilizamos o tecido de estabelecimento de alimentos no entorno das escolas, considerando um buffer network, que é um buffer de ruas, de 800 metros no entorno dessas escolas. Os estabelecimentos considerados foram estabelecimentos para consumo imediato, que foram os lanchonetes, lojas de doces, bares, restaurantes, padarias, supermercados, hipermercados e mercearias. Para a gente conseguir esses dados, nós entramos em contato com a Secretaria Estadual e recebemos um banco de dados secundários com estabelecimentos que possuem o CNPJ, Então, essas foram as variáveis de ajustes utilizadas no nosso estudo. E para as análises estatísticas, nós utilizamos a análise de componentes principais e a regressão logística multinível, por meio do Strata 14.0, considerando a complexidade da amostra em significa 5%. O ArcGIS também foi utilizado para traçar o buffer network. Então, como resultado, foram incluídos 2.530 adolescentes, e nós encontramos que o menor número de bebedores foi associado ao aumento de 9% na chance de obesidade nos adolescentes do estudo, e que aqueles adolescentes que estudavam em escolas que estavam no segundo, no terceiro terço do número de estabelecimentos de alimentos no entorno escolar, obtiveram um aumento na chance de obesidade de 24% e 44%, respectivamente. Aqueles que estavam no segundo terço tiveram um aumento de 24% e aqueles no terceiro terço de 44%. Sendo assim, o ambiente alimentar escolar interno e externo estão associados à presença de obesidade entre adolescentes em escolas públicas e privadas no metrópole brasileira, nesse caso de Belo Horizonte. O que reforça a necessidade de regulamentação voltada não somente para o ambiente alimentar interno das escolas, mas também que se estenda para os arredores, garantindo um ambiente alimentar escolar saudável e promotor da alimentação adequada e saudável. E no momento em que se encontra o Brasil em discussões sobre ambiente alimentar escolar, estudos como esse, que reforçam a necessidade de uma regulamentação,
sobre a venda e disponibilidade de alimentos, né, no ambiente das escolas, são imprescindíveis para criar uma base forte de evidências para subsidiar a criação, né, de dispositivos legais, projetos de lei, enfim, que tenham esse objetivo, né, de regulamentar a venda de alimentos. Então, essas são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção. Olá, boa tarde. Eu me chamo Cíntia Gonçalves e estarei apresentando para vocês o resumo do artigo intitulado Presença de quadras esportivas de comercialização de alimentos em escolas da Rede Pública Municipal de Educação Básica em Macaé, Rio de Janeiro. A inatividade física e a obesidade em crianças e adolescentes são um dos principais problemas de saúde na contemporaneidade. Ocupa a agenda de saúde pública no mundo todo, gerando milhões de gastos públicos. Destaque-se que os baixos níveis de atividade física e consumo excessivo de energia são os principais determinantes diretos da obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis. A infância e a adolescência são fases nutricionalmente vulneráveis, sendo a alimentação e a atividade física determinantes das condições de saúde. Por isso, ambientes promotores de saúde que favoreçam a alimentação adequada e saudável e a prática de atividade física são importantes fatores para a prevenção da obesidade nessa fase da vida. O ambiente alimentar nas escolas tem sido enfatizado na literatura como primordial para a promoção de alimentação adequada e saudável entre os estudantes. Com base em evidências científicas globais, as estratégias mais efetivas para a prevenção e cuidado da obesidade infantil são atividade física nas cidades, ações na atenção primária à saúde, ambientes alimentares saudáveis, medidas fiscais e protetivas, campanhas de comunicação em saúde e promoção da saúde nas escolas. Sendo assim, nosso objetivo do presente artigo é caracterizar um ambiente alimentar e de saúde das escolas de educação básica da Rede Municipal de Ensino de Macaé. Realizou-se estudo transversal exploratório baseado em dados de 2019 da Secretaria Municipal de Educação. Foram consideradas elegíveis para o presente estudo 104 escolas do total de 106. 2 não foram consideradas elegíveis por serem do ensino médio. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Analisou-se a frequência de distribuição de 12 marcadores positivos do ambiente alimentar e de saúde do escolar, a ausência de cantinas ou outras formas de comercialização de alimentos ou presença de quadras esportivas. Os presentes autores visitaram as escolas por meio de observação direta e registraram a presença ou ausência dos marcadores. Como forma complementar das avaliações, utilizaram-se dados secundários obtidos da Secretaria Municipal de Educação e do E-Cidade, Programa de Gestão Informatizada. O registro ocorreu de forma dicotômica, presença e ausência. Para as análises do presente estudo, as 104 escolas foram agrupadas de acordo com o segmento de ensino, em 4 categorias: educação infantil, fundamental 1, fundamental 2 e escolas com mais de um segmento. Adicionalmente, as escolas também foram agrupadas de acordo com a sua localização geográfica. Realizou-se o georreferenciamento das escolas, utilizando o programa QuantoGIS 3.4, sendo permitido destacar a distribuição espacial de acordo com os marcadores. As variáveis categóricas foram descritas como proporção e valor absoluto e foram comparadas utilizando o supervalor 0,05. A análise estatística ocorreu por meio do software SPSS versão 19. Os resultados do estudo, né, dentre as 104 escolas, 21,2% das escolas de Macaé apresentaram cantinas ou outras formas de comercialização, seja elas em forma de mesinhas, armários, pelo hall da escola. E 26% possuíam quadras esportivas. Apenas 9,6% das escolas apresentaram ambos marcadores positivos para o ambiente escolar. No ambiente escolar. Aqui na primeira tabela, a caracterização das escolas da Rede Municipal de Macaé, né, de acordo com o tipo de segmento escolar, comercialização de alimentos e ausência de quadra esportiva, dados de 2019. Né, observamos que as escolas do ensino fundamental 2 foram as escolas que mais apresentaram, né, a comercialização de alimento dentro do ambiente escolar, seguida das escolas com mais de um segmento.
na educação infantil não apresentou essa prática. A presença de quadra esportiva foi também, né, maior evidenciada nas escolas de Fundamental 2. 80% delas possuíam quadras esportivas, né? E na educação infantil, não apresentaram, nenhuma escola apresentou esse espaço dentro da escola. Aqui na figura 1, é a distribuição espacial das unidades escolares, né, no município de Macaé. A gente pode observar, né, que as escolas estão mais concentradas na área litorânea, mais aqui a região central e sul, né, elas são mais concentradas nessa área. Aqui é a região serrana e para cá a cidade dividida, né, pela ponte que passa pelo Rio Macaé, e aqui são as escolas mais ao norte. A figura 2 é a distribuição espacial das escolas com relação à presença de comercialização de alimentos dentro da escola, né? De amarelinho, né? Está sinalizado de amarelinho aqui no mapa, as escolas com comercialização de alimentos. E de lilazinho aqui, ó, mais roxinho, são as escolas sem a comercialização de alimentos, tá? Na figura 3, é a distribuição espacial das unidades escolares com relação à presença de quadras esportivas, né? Representados de verde são todas as escolas, unidades escolares, sem quadra esportiva. E aqui, de vermelhinho, são as que possuem quadra. E, por último, a distribuição espacial, né, das unidades escolares com relação à presença dos marcadores positivos, ausência de comercialização de alimentos e presença de quadras esportivas no ambiente escolar no município de Macaé. Então, aqui, ó, de amarelinho, são as escolas que apresentam pelo menos um, né, marcador positivo, sem comercialização de alimento ou com quadro. São essas escolas de amarelo. De verdinho aqui, ó, bolinha verdinha, são as escolas sem comercialização de alimentos e com quadra, ou seja, são as que têm os dois marcadores positivos. E com comercialização de alimentos e sem quadra, são as escolas que estão sinalizadas aqui no triângulo. Bom, a presente pesquisa constatou um percentual expressivo de escolas sem marcadores positivos do ambiente escolar e de saúde, o que pode comprometer a promoção da saúde e da alimentação saudável no ambiente escolar. Como o ambiente escolar é um espaço privilegiado para a construção de hábitos saudáveis para a vida, esses resultados apontam a necessidade de aprimoramento do ambiente escolar em Macaé. Destaca-se que esses achados podem direcionar ações municipais e contribuir de forma direta para a qualificação do ambiente escolar e proteção de saúde dos estudantes. Nossas referências e o meu obrigada. Olá, meu nome é Luciana Gratão, eu sou nutricionista e doutoranda do Programa em Saúde da Criança e do Adolescente da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu estarei apresentando hoje o relato de pesquisa intitulado como Aquisição de Alimentos em Cantinas Escolares Brasileiras, Fatores Associados. Além de mim, esse trabalho tem como autor a Maíra, a Luana e o Thales e a Maíra já são doutores, a Luana e eu somos alunos da pós-graduação, as professoras Cristiane, Tatiana e a orientadora deste trabalho, professora Larissa Loures Mendes. O objetivo deste trabalho foi determinar os fatores associados à aquisição de alimentos por adolescentes em cantinas de escolas brasileiras. Para isso, nós utilizamos os dados do estudo ERICA, que é o estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes. O ERICA, ele se trata de um estudo multicêntrico nacional que avaliou todas as capitais brasileiras e municípios com mais de 100 mil habitantes. Foram avaliados mais de 75 mil adolescentes. Para este trabalho, nós utilizamos a amostragem de 74.589 adolescentes, que estavam compreendidos entre as faixas etárias de 12 a 17 anos, e são provenientes de 1.247 escolas em mais de 124 municípios brasileiros, e assim como eu disse anteriormente, incluindo as capitais do Brasil. Além disso, foi utilizado para atingir os resultados a regressão logística múltipla,
com o apoio do software Stata 14.0. Nós utilizamos na regressão a variável desfecho, aquisição de alimentos na cantina da escola, ou se esse adolescente fazia a aquisição desses alimentos ou não, e como variável de exposição, nós utilizamos as variáveis sexo, idade, cor da pele, trabalho remunerado, ou seja, se este adolescente ele desempenhava algum tipo de atividade remunerada que fosse, né, compatível com o trabalho, o score socioeconômico, o contexto familiar, então se ele morava somente com a mãe, somente com o pai, com nenhum deles ou com ambos, o turno de estudo, se esse adolescente estudava pela manhã ou pela tarde, a região brasileira em que ele morava, o tipo de escola, se era escola pública ou se era escola privada. Além disso, nós também colocamos como variável de exposição o consumo regular de café da manhã, então verificando se esse aluno, né, se esse adolescente, ele tinha o consumo regular ou não do café da manhã, se ele consumia a alimentação da escola, ou seja, se ele tinha acesso também a essa alimentação escolar, também o consumo de alimentos ultraprocessados. Além disso, nós verificamos também a existência de regulamentação para o comércio de alimentos na cantina daquela escola e do município em que essa escola estava inserida. Nós encontramos como resultados menores chances de adquirir alimentos na cantina da escola entre os adolescentes do sexo masculino, entre aqueles que possuíam menor score socioeconômico e entre aqueles que tinham consumo regular da alimentação escolar. Nós encontramos, por outro lado, maiores chances de adquirir esses alimentos na cantina da escola entre os adolescentes que residiam nas regiões Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte, aqueles que não moravam com ambos os pais, que estudavam em escola privada e que também estavam estudando em uma escola e, consequentemente, morando em um município em que não havia regulamentação para cantinas de escolas privadas, apenas regulamentação para as cantinas de escolas públicas. Nós concluímos esse trabalho, portanto, com os resultados de que os fatores associados à aquisição de alimentos pelos adolescentes em cantinas escolares foram sexo, score socioeconômico, contexto familiar, consumo de alimentação escolar, a região brasileira que ele morava, tipo de escola e a existência de regulamentação para o comércio de alimentos na cantina. Nós gostaríamos muito de agradecer aos nossos apoiadores, que são o CNPq, a CAPES, o Ministério da Saúde, e disponibilizo também o e-mail da orientadora deste estudo, que é a professora Larissa. Muito obrigada e nos colocamos à disposição para os esclarecimentos. Olá, boa tarde. Eu sou a Maíra Barata, primeira autora do trabalho que irei apresentar. Na tela vocês veem os nomes dos demais autores desse trabalho. Somos pesquisadoras e pesquisador da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde. Esse trabalho integra um projeto financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ele é intitulado O Cenário de Regulamentação de Venda de Alimentos e Bebidas em Cantinas Escolares no Brasil. Nosso objetivo foi descrever o cenário brasileiro de regulamentação de venda de alimentos e bebidas em cantinas escolares. Nossa metodologia consistiu na busca eletrônica por documentos oficiais de regulamentação do comércio de alimentos e bebidas em cantinas escolares no âmbito dos estados, capitais e cidades brasileiras de grande porte. As buscas foram realizadas de forma independente por 2 pesquisadores no período de abril de 2020 a janeiro de 2021, a partir da utilização de um protocolo de busca desenvolvido para esse fim. Os achados discordantes foram discutidos pelos pesquisadores e incluídos ou excluídos após consenso. Quanto aos resultados, foram encontradas 78 normativas de regulação da venda de alimentos e bebidas em cantinas escolares, sendo 56,4% do âmbito estadual. As normativas foram publicadas entre 1991 e 2020, sendo 51 leis, 10 portarias, 9 decretos e 8 normativas foram caracterizadas como outros tipos de normativas, dentre elas resoluções e portarias conjuntas.
Os achados são provenientes de 43 localidades, sendo 18 estados do Distrito Federal e 24 cidades. E a determinação mais frequentemente encontrada nas normativas é a proibição, encontrada em 31,3% delas, seguida de obrigação de se comercializar alimentos e bebidas específicos. 3 normativas determinam o fechamento de cantinas escolares, sendo 2 estaduais e 1 municipal. E a restrição da publicidade de alimentos foi regulada por 23,4% das normativas. As ações de educação alimentar e nutricional foram determinadas em 43,8% dessas. Como conclusão, vimos então que existem 78 normativas de regulação do comércio de alimentos e bebidas em cantinas escolares, e esse diagnóstico sobre o cenário brasileiro da regulamentação do ambiente alimentar escolar irá permitir o direcionamento de políticas públicas que visem a promoção de ambientes alimentares mais saudáveis. Muito obrigada pela atenção e aqui está meu e-mail para contato. Olá, meu nome é Lucielena Gratão, eu sou nutricionista, doutoranda em Saúde da Criança e do Adolescente na Universidade Federal de Minas Gerais e irei apresentar o relato de pesquisa intitulado Regulamentação do Comércio de Alimentos em Cantinas Escolares e a Obesidade em Adolescentes do Brasil. Além de mim, esse trabalho conta com os autores Maíra, Luana, Mariana, também alunas ou ex-alunas dos programas de pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais, e as professoras Cristiane, Milene, Tatiana, e a orientadora deste projeto, professora Larissa Loures Mendes. O objetivo desse trabalho foi avaliar a associação entre a existência de dispositivos legais que regulamentam o comércio de alimentos e bebidas nas cantinas escolares das escolas e a obesidade entre adolescentes que estão residentes em capitais brasileiras. Para isso, nós utilizamos os dados do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes, o ERICA, que foi realizado em 2013, 2014, e é um estudo de delineamento transversal. O ERICA, ele avaliou mais de 75 mil adolescentes. No entanto, para este trabalho, nós utilizamos apenas aqueles alunos provenientes de escolas que possuíam vendas de alimentos. Então, a amostra do nosso estudo, ela incluiu 29.024 adolescentes que tinham entre 12 e 17 anos e que são provenientes de 486 escolas das 27 capitais do Brasil. Para alcançarmos os nossos objetivos e resultados, nós utilizamos regressão logística multinível, apoiado pelo software Stata 14.0. Nós utilizamos como variável dependente para a realização dessa regressão a presença de obesidade nesses adolescentes. Como main effect, nós utilizamos a regulamentação do comércio de alimentos e bebidas nas cantinas escolares, e as variáveis de ajuste, foram incluídas as variáveis de ajuste sexo, idade, score socioeconômico, a prática, né, ou o desempenho da atividade física por esses adolescentes, a frequência de consumo do café da manhã e a oferta de alimentação escolar pela escola. Logo, dentre os nossos resultados, a gente pode ver aqui na tabela 1, que fala, né, que expõe os modelos de regressão logística multinível para associação entre a presença de regulamentação do comércio de alimentos e bebidas nas cantinas das escolas e a presença de obesidade em adolescentes matriculados em escolas das capitais brasileiras, que ter a regulamentação reduziu a chance de obesidade nesses adolescentes em ambas as dependências de administração escolar, ou seja, mesmo nas escolas, né, em escolas públicas e privadas, a gente encontrou esse mesmo resultado. A gente pode ver aqui no modelo ajustado que a odds ratio é 0,64, diminui reduzindo as chances para obesidade, intervalo de confiança 95% de 0,62 a 0,65. Portanto, nós concluímos que a regulamentação do comércio de alimentos em cantinas escolares é um fator que pode contribuir para o enfrentamento da obesidade em adolescentes de nível escolar e que deve ser fortemente incentivado. Gostaria muito de agradecer nossos apoiadores, que é o CNPq,
a CAPES do Ministério da Saúde e disponibilizar o contato de e-mail da orientadora deste trabalho, professora Larissa. Estamos à disposição para quaisquer outras dúvidas. Muito obrigada. Olá, meu nome é Fernanda, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Nutrição da Universidade Federal de Viçosa e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Ambiente Alimentar e Associação com o Consumo de Alimentos in natura ou minimamente processados em crianças, de minha autoria e coautoria da Mariana de Santos Filgueiras e das professoras Milene Cristine Pessoa e Juliana Farias de Novaes. O objetivo deste trabalho foi avaliar a associação entre o ambiente alimentar no entorno das escolas e o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados em crianças. Os dados ambientais individuais utilizados para esse trabalho são provenientes de 2 projetos de pesquisas conduzidos na Universidade Federal de Viçosa, sendo o primeiro o estudo ecológico com levantamento de dados do ambiente construído da área urbana de Viçosa, Minas Gerais, realizado entre 2015 e 2016. E o segundo, a pesquisa de avaliação da saúde do escolar, PASE, um estudo transversal realizado com 378 crianças de 8 e 9 anos, matriculadas em todas as escolas públicas e privadas da área urbana de Viçosa, realizado no ano de 2015. Cabe ressaltar que ambos os estudos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa. A coleta de dados do ambiente alimentar foi realizada por meio de auditoria in loco, em que os pesquisadores percorriam em duplas todas as ruas da área urbana de Viçosa de 8 às 18 horas. Ao localizar um estabelecimento comercial de venda de alimentos, os pesquisadores preenchiam um questionário específico para cada tipo de estabelecimento, contendo dados do endereço, horários de funcionamento, tipo de loja, tipo de alimentos comercializados, entre outros. Os estabelecimentos de venda de alimentos, eles foram classificados de acordo com a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, a CAISAN, em predominantemente saudáveis, mistos ou predominantemente não saudáveis. Predominantemente saudáveis são aqueles estabelecimentos onde a aquisição de alimentos in natura ou minimamente processados representa mais de 50% da aquisição total naquele local. Nós podemos citar como estabelecimentos dessa categoria os sacolões, açougues e peixarias e feiras livres, por exemplo. Bom, após a identificação de todos esses estabelecimentos, a partir dos endereços coletados, as coordenadas geográficas como latitude e longitude foram obtidas no serviço online de pesquisa Google Maps. Os dados foram coletados em configuração de Sistema de Coordenadas Geográficas, WGS84, e posteriormente transformados para o Sistema de Coordenadas Projetadas, UTM, Fuso 23S, Datum Siglas 2000. No software ArcGIS Pro, foi avaliada a contagem dos estabelecimentos em buffers network de 100 metros ao redor das escolas. O consumo alimentar foi avaliado por meio de 3 recordatórios de 24 horas em dias não consecutivos, incluindo um dia de fim de semana, e para quantificar o consumo de calorias, os dados foram processados no software Diet Pro, utilizando-se a tabela TACO. Posteriormente, o percentual de contribuição calórica dos alimentos in natura ou minimamente processados foi calculado. Cabe ressaltar que os alimentos consumidos foram classificados de acordo com a classificação nova, que define como alimentos in natura aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais e não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza, e como minimamente processados alimentos in natura que foram submetidos a processos que não envolvem a agregação de outras substâncias ao alimento original. Também foi aplicado um questionário semi-estruturado para a coleta de dados das informações das crianças, como idade, sexo, renda per capita e escolaridade materna. A análise de regressão, equações de estimativa generalizadas, foi conduzida no software Stata, e o modelo foi ajustado por idade, sexo, renda per capita, escolaridade materna e localização da escola, sendo centro ou periferia da cidade.
o nível de significância estatística adotado foi de 5%. Como resultado, na tabela 1, nós podemos observar que houve associação positiva entre a presença de estabelecimentos predominantemente saudáveis no entorno das escolas e o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados. Na tabela 2, nós podemos observar que dentre os grupos de alimentos in natura ou minimamente processados consumidos, houve associação positiva entre a presença de estabelecimentos predominantemente saudáveis no entorno das escolas e o consumo de infusões, como cafés e chá, frutas e sucos naturais, carnes, peixes e ovos e arroz. Como conclusão do trabalho, o ambiente alimentar saudável no entorno das escolas pode favorecer o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados em crianças, e esse resultado pode subsidiar ações de saúde pública voltadas à promoção do ambiente alimentar saudável ao redor das escolas. Aqui são as referências que eu utilizei para este trabalho. Gostaria de agradecer ao CNPq e à FAPEMIG pelo financiamento dos estudos, à CAPES pela concessão da bolsa de doutorado, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Nutrição e à Universidade Federal de Viçosa. Agradeço a atenção de todos e deixo aqui o meu contato e a página do PASE no Instagram para que vocês possam acompanhar as nossas atividades. Obrigada. Olá, pessoal. Meu nome é Luana. Eu sou doutoranda em Saúde Pública pela UFMG e hoje vou apresentar o trabalho titulado Associação entre o Ambiente Alimentar Escolar e o Consumo de Bebidas Açucaradas. As bebidas açucaradas se referem a qualquer líquido não alcoólico adoçado com diversas formas de açúcar de adição. E sua disponibilidade no ambiente escolar pode afetar o consumo dessas bebidas pelas crianças e pelos adolescentes. Entretanto, são raros os estudos nacionais que avaliam a relação entre a disponibilidade da bebida açucarada no ambiente escolar ou seu consumo pelos adolescentes. Então, com isso, o objetivo desse estudo foi examinar a associação entre o consumo de bebida açucarada entre os adolescentes brasileiros e as características do ambiente alimentar escolar. Nós utilizamos a base de dados do Estudo de Risco Cardiovascular entre Adolescentes, o ERICA, que foi realizado entre março de 2013 e dezembro de 2014 com adolescentes de 12 a 17 anos, de ambos os sexos, de escolas públicas e privadas de capitais do Brasil, do Distrito Federal e de um conjunto de municípios com mais de 100 mil habitantes. Como variável independente, nós adotamos o consumo de bebidas açucaradas em mililitros por dia e também excluímos adolescentes que tiveram um consumo acima de 3.000 ml por dia, a fim de evitar os outliers. Então, as bebidas consideradas foram os refrigerantes regulares, os energéticos, os sucos industrializados, as bebidas chocolatadas e as bebidas lácteas adicionadas de açúcar. O nosso main effect, o efeito principal, foi as características do ambiente alimentar escolar, que considerou o número de bebedores por 100 alunos, a venda de refrigerantes dentro das escolas, pode ser por cantinas ou por máquinas de autosserviço, a propaganda de refrigerantes e a venda de ambulantes de bebidas no entorno das escolas. E essas foram nossas variáveis de ajuste. Nós realizamos a regressão linear multinível utilizando o Stata 14.0, considerando a complexidade da amostra e a significância de 5%. Então, foram incluídos 71.475 adolescentes de 1.247 escolas brasileiras neste estudo. E nós encontramos que em escolas públicas e privadas em que há a venda de refrigerantes, os adolescentes apresentaram maior consumo médio de bebidas açucaradas. Então, a presença de cantinas e máquinas de autosserviço que vendem refrigerantes foram associadas com o aumento do consumo de bebidas açucaradas, o que vai de encontro com resultados de estudos internacionais e também que ressalta a necessidade da regulamentação do ambiente alimentar escolar, a fim de se criar e promover ambientes alimentares escolares saudáveis que promovam uma alimentação adequada e saudável. E uma das medidas recomendadas para esse fim é a proibição da venda de bebidas açucaradas no ambiente escolar, que é inclusive recomendada pela Organização Mundial da Saúde em um documento publicado, se não me engano, em 2018, que se chama Be Smart Drink Water. E nele ressalta que deve ser proibida a venda de refrigerantes no ambiente escolar, tanto dentro das escolas como no seu entorno, e também enfatiza que deve ser incentivado o consumo de água nesse ambiente.
Então, ressalto aqui a importância de estudos como estes, principalmente para o Brasil, estudos feitos no Brasil, né, para evidenciar a importância da regulamentação da venda de alimentos e bebidas no ambiente escolar, que é uma pauta muito atual, que está sendo muito discutida, principalmente na criação de projetos de leis, né? E também que necessita de muito apoio social para que esses dispositivos legais sejam incentivados e que sejam cada vez mais implementados. Então, aqui estão nossas referências dessa apresentação. Muito obrigada. Olá, meu nome é Luísa e hoje vim apresentar o trabalho intitulado Intervenções no Ambiente Alimentar Escolar e Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Modelos ecológicos têm sugerido que a obesidade infantil é resultante da interação complexa entre fatores individuais e fatores ambientais que vão atuar em múltiplos contextos, como familiar, comunitário, escolar, social e político. Algumas evidências internacionais e nacionais têm demonstrado também que esse ambiente alimentar é classificado como obesogênico, sendo então necessário se pensar em intervenções para modificar a realidade desse ambiente nas escolas. O objetivo do nosso trabalho foi realizar uma revisão sistemática para verificar os efeitos de intervenções no ambiente alimentar escolar sobre o consumo alimentar, excesso de peso, obesidade, adiposidade e parâmetros metabólicos para doenças crônicas não transmissíveis. Dentre os critérios de inclusão estabelecidos foram estudantes, incluindo crianças maiores de 2 anos e adolescentes menores de 19 anos. A intervenção deveria ser realizada no ambiente escolar e aquelas que apenas incluíam atividades educativas e não mudanças nesse ambiente, elas foram excluídas. O comparador ou grupo controle eram crianças e adolescentes que não foram expostos à intervenção e os desfechos avaliados foram a incidência, prevalência e fatores de riscos para doenças crônicas não transmissíveis, além de mudanças no consumo alimentar. Dentre os desenhos de estudos incluídos foram ensaios de campo controlados e randomizados, bem como ensaios comunitários. Importante destacar aqui também que não houve restrição de período ou de idioma para realizar a busca de artigos. A avaliação da qualidade metodológica dos estudos primários foi realizada por meio da ferramenta de risco de viés, o ROV2, e a avaliação da qualidade geral das evidências, que foi feita por meio de cada desfecho, utilizou-se a ferramenta do GRADE. Os modelos de efeito aleatório e fixo, com intervalo de confiança de 95%, foi considerado para realizar as meta-análises, mesmo quando havia ausência de heterogeneidade estatística, realizada por meio do teste do I². As medidas de efeito de tratamento foram diferença da média ou diferença média padrão. Nesse fluxograma prisma de seleção dos artigos, nós evidenciamos que a busca foi realizada em 5 bases de dados, contemplando 958 artigos, e outros 37 artigos foram identificados por meio de outras fontes, totalizando, então, os artigos incluídos nessa revisão sistemática, 21, sendo 10 deles incluídos nessa síntese quantitativa. Os resultados demonstraram que todas as intervenções foram multicomponentes e as intervenções classificadas como eficazes, elas aumentavam a oferta de alimentos saudáveis, aumentavam o tempo de exercício físico, incluíam atividades de nutrição e educação e saúde, bem como o envolvimento dos professores na intervenção. Algumas intervenções também consideraram a participação dos pais, a criação de comitês compostos por funcionários e estudantes, além da promoção de treinamentos para a equipe da cantina. Essas intervenções, então, foram eficazes na redução da prevalência do sobrepeso e obesidade, bem como na redução da relação de circunferência de cintura-quadril, colesterol total, triglicérides, glicemia em jejum, nível de insulina e consumo de gordura saturada. Porém, a análise da qualidade das evidências demonstrou que a maioria dos estudos avaliados foi baixa,
devido ao risco de viés e suspeita de viés de publicação. Alguns resultados também foram inconclusivos por falta de estudos ou por discrepâncias nos resultados entre os estudos. A eficácia das intervenções, para que as intervenções sejam eficazes, é muito importante associar, então, os componentes do ambiente alimentar com componentes do ambiente familiar e, além disso, é importante também envolver toda a comunidade escolar nesses programas de intervenção, sendo muito importante o apoio de medidas regulatórias que tornem esse ambiente escolar mais saudável. Como conclusão, nós temos que as intervenções que propuseram mudanças no ambiente alimentar escolar foram eficazes na redução da prevalência de sobrepeso e obesidade, assim como de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis em crianças e adolescentes. Aqui tem algumas das nossas referências e muito obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à sessão de comunicação coordenada 2, que irá abordar o tema Ambiente Alimentar Escolar. Convido todos os ouvintes a enviarem suas perguntas na seção de comentários da plataforma enquanto iniciamos a apresentação. Eu sou Luana, sou doutoranda em Saúde Pública pela UFMG, também sou membro do Grupo de Estudos, Pesquisas e Práticas em Ambiente Alimentar e Saúde, e em conjunto com a Lúcia, que também é membro do GEPAS e doutorando em Ciência de Saúde, com ênfase em Saúde da Criança e do Adolescente pela UFMG, vamos moderar a discussão da mesa de hoje. Antes de iniciar essa discussão, eu gostaria de ressaltar a importância da discussão e de falarmos sobre esse tema, sobre ambiente alimentar escolar. As crianças e adolescentes passam 11 anos de suas vidas nas escolas até concluírem o ensino médio, e passam cerca de 1/3 do dia nas escolas, e às vezes até mais quando a escola possui contraturno ou é de período integral. E nesse ambiente, eles podem consumir até 70% das necessidades diárias de nutrientes. Dessa forma, os alimentos que estão disponíveis e acessíveis nesse ambiente e também suas características interferem no consumo alimentar dessas crianças e adolescentes, assim como vocês puderam ver nos trabalhos que foram apresentados. Então, agradeço esse espaço ao terceiro seminário latino-americano sobre ambiente alimentar e saúde, ao oportunizar a discussão de um tema tão caro para nós e de trabalhos tão importantes e nacionais, né, que nos dá força para seguir com a pesquisa no Brasil. E também já aproveito para parabenizar os autores pelos trabalhos e apresentações. Vou pedir cada autor para realizar uma breve apresentação informando seu nome e sua filiação, e em seguida nós começamos a nossa discussão. Boa tarde, meu nome é Sabrina Clark, eu sou nutricionista e doutoranda pela Universidade Federal de Pernambuco, falo aqui de Recife. Olá, meu nome é Diogo Vale, eu sou nutricionista do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia aqui do Rio Grande do Norte, doutor em saúde coletiva aqui pela UFRN e falo de Natal, Rio Grande do Norte. Olá, eu sou a Maria, sou nutricionista, doutora em saúde coletiva e eu sou pesquisadora do NUPENS, na USP. Olá, boa tarde. Eu sou a Cíntia Gonçalves, sou servidora aqui na Prefeitura Municipal de Macaé, Rio de Janeiro, tá? E sou pesquisadora no LAPICE, Laboratório de Pesquisa e Inovação de Ciência do Esporte, o UFRJ em parceria com a Prefeitura de Macaé. Olá, boa tarde. Eu sou a Maíra Barata, sou mestranda no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e pesquisadora do NUPENS da USP também. Olá, boa tarde. Eu sou Fernanda, nutricionista, doutoranda em Ciência da Nutrição pela Universidade Federal de Viçosa e membro do Grupo de Pesquisa de Avaliação da Saúde do Escolar, o PASE. Boa tarde a todos, meu nome é Luísa, eu sou mestranda da pós-graduação de Nutrição e Saúde da UFMG e integrante do GEPAS, também da UFMG. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui mediando junto com a Luana essa sessão, dando início, né, a essa tarde aí de apresentações. Gostaria já de parabenizá-los todos pelas excelentes apresentações e trabalhos
e nós iniciaremos com algumas perguntas. Vou passar a palavra para a Luana para que dê início, mas em seguida, quem quiser fazer alguma pergunta, o pessoal aí que está nos acompanhando ao vivo também pode enviar suas perguntas pelo chat que a gente vai direcionar aos autores. Estou me apresentando brevemente, antes da Luana, meu nome é Lúcia, eu sou nutricionista também, sou doutoranda no programa de pós-graduação da Faculdade de Medicina da UFMG, Saúde da Criança e do Adolescente. Então, pessoal, eu separei algumas perguntinhas e também pensei da gente discutir um pouco sobre a coleta de dados, que eu vi que alguns trabalhos, acho que a maioria trabalhou com bancos de dados secundários, e a gente sabe que os vários desafios que a gente enfrenta ao trabalhar com esses bancos de dados secundários, né? E também tiveram trabalhos com bancos de dados primários. E eu vou começar por esse, já fazendo uma pergunta, para a Maria Alvim, né? Que eles coletaram dados no entorno das escolas. É isso mesmo, não é, Maria? Aí eu queria saber, assim, se vocês tiveram um horário estipulado para coletar esses dados, para pegar os ambulantes que ficam na porta das escolas, né, principalmente nos horários de saída, se vocês pegaram esses horários específicos, e também já aproveitar para perguntar os desafios que vocês encontraram aí na coleta de dados, né, de dados primários. Legal. Obrigada, Luana. A gente teve esse cuidado, sim, de coletar os dados exatamente no horário da saída do colégio, em que a gente estava na nossa amostra, né? Então, cada escola tinha um horário um pouquinho diferente da saída dos alunos do nono ano, que faziam parte da nossa amostra. Então, a gente teve esse cuidado, sim, de coletar os dados imediatamente após o horário do término das aulas. E, sim, a gente teve alguns desafios. Talvez o maior deles seja na concepção da área que a gente ia tracejar para considerar em torno imediato da escola. Apesar de que a gente tem na literatura, né, algumas referências importantes e boas, né, não existe um consenso ainda de qual que é a melhor área para a gente investigar o território no entorno das escolas. E talvez também falta de um instrumento ouro, né, para a gente coletar esses dados. Então, mas eu acho que a gente está aqui justamente para isso, né, para construir juntos o melhor instrumento, a melhor abordagem territorial. Então, eu entendo que isso é processual, então faz parte do processo a gente ainda não ter o melhor instrumento, a melhor concepção da área a ser estudada, mas isso é, de fato, bem desafiador. Com certeza, e pela carga de trabalhos aqui, né, a gente está tendo só uma sessão inteira de comunicação coordenada só para falar sobre o ambiente alimentar escolar, isso já mostra o avanço que nós estamos tendo nessa área de estudo, né, o que deixa a gente muito feliz. Eu tenho outra pergunta também, dessa vez é para a Maíra. Ela estudou os dispositivos regulatórios do ambiente alimentar escolar. Aí eu queria te perguntar como é que você conduziu essa busca pelos dispositivos regulatórios, que com certeza deve ter sido um grande desafio, né? A gente fez algo parecido, um trabalho que a Lúcia apresentou, então a gente sabe que não é fácil fazer essa busca, sendo que não tem um banco de dados específico, como se fosse o PubMed para os artigos, a gente não tem um banco específico para os dispositivos regulatórios. Então, você pode contar um pouquinho para a gente dessa busca? Claro, obrigada, Luana. Inclusive, eu só queria aproveitar para parabenizar vocês também, que eu gostei muito do trabalho. Depois a gente pode trocar algumas figurinhas. Mas então, a busca, na verdade, ela foi um tanto quanto empírica, porque um pouco do que a Maria falou também, sobre a gente não ter um instrumento ouro, né, para a gente achar essas legislações, etc., a gente teve que fazer o nosso do zero. E aí é todo um outro grupo por trás, bastante gente que está como os autores da apresentação foram responsáveis por elaborar esse protocolo. E aí foi um protocolo meio de tentativa e erro. Então, a gente bolou primeiro, por exemplo, as palavras-chave para a gente colocar no Google. A gente fez algumas etapas, né? E aí a etapa principal, ainda bem que hoje em dia a gente consegue contar com o Google, mas a primeira etapa foi do Google. E aí, depois disso, a gente viu que só ele talvez não fosse suficiente. Ele é bom, ele dá uma boa amplitude de respostas, mas aí a gente resolveu ir em cada um dos sites específicos, municipais ou estaduais, da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal,
E daí, sempre que possível, também a gente inseria essas mesmas palavras-chave lá nos campos de busca deles. Não foi um trabalho fácil, eu queria também parabenizar e agradecer o Gabriel e a Evelyn e a Ana, que estão assistindo a gente aqui também, que foram os alunos que foram fazendo isso. E sempre a gente tinha uma reunião em grupo para decidir qual que era o próximo passo. Algumas coisas a gente teve que inserir, inclusive, no protocolo de busca. Eu não sei se vocês viram nas buscas de vocês, mas a gente tem também o JUS Brasil, né? Alguns outros sites, além do Google e desses sites específicos dos municípios e dos estados, que eles também fornecem informações sobre as legislações. Enfim, esse protocolo ele vai e vem, não é um protocolo fechado ainda, mas foi mais ou menos isso. Eu acho que eu posso falar para ser bem rápida também. Maíra, só aproveitando aí o gancho, né, da pergunta da Luana, no nosso trabalho a gente associou com obesidade, né, a gente colocou a regulamentação associada à obesidade, inclusive foi tese da Maíra do nosso grupo, que é a Maíra Assis. No caso, vocês pretendem associar com algum desfecho também? Como que é, se você puder falar um pouco, né, Clara, sobre, né, os desfechos aí desse trabalho, ou a importância dele para a associação dele com outros desfechos também. Então, é bem importante também essa pergunta, Lúcia. A ideia é que ele é a primeira etapa de um projeto grande, né? Então, as próximas etapas a gente quer, essa é a parte mais complicada que a gente está no momento, de avaliar essas legislações, avaliar a qualidade delas, por clareza, enfim, alguns outros critérios que a gente está escolhendo. Então, a gente vai ter a parte de avaliar as legislações e depois cruzar com as informações da PENSE para ver se elas estão sobre consumo alimentar e sobre a disponibilidade desses alimentos, enfim, ou da legislação, dependendo do que ela proíbe ou permite nas cantinas. E eu acho que era um pouco disso, eu não sei, você perguntou da importância também, mas a gente a importância é conseguir cruzar depois com isso, e a gente está esperando os dados da PENSE agora saírem para ver o que a gente pode fazer com eles. Além disso, pode perguntar, Luana. Não, pode falar, Luiz. Você vai trazer um comentário da Larissa. Pode falar, só para a gente fechar. Nós tivemos comentários aqui da Larissa, da Inês Fugani, parabenizando os trabalhos, né? E o último comentário da Larissa foi ela falando, né, que acredita que no ambiente alimentar escolar nós temos dois cenários, um para as escolas públicas e outro para as escolas privadas. E talvez temos que pensar em instrumentos e modelos conceituais que considerem essa realidade distinta. Ela queria discutir um pouco sobre a coleta e a análise de dados considerando essas diferenças de realidade. Eu acho que essa pode ser uma pergunta abrangente para todos responderem. Quem poderia começar aí levantando? Pode falar um pouco da experiência de vocês, né, das coletas ou do trabalho de vocês na região. A gente sabe que aqui a gente tem pessoas de várias regiões, e que bom, né? Isso permite com que a gente consiga discutir os diversos olhares. Acho que eu posso falar um pouco do que a gente encontrou aqui no cenário de Recife. Como eu frisei na apresentação, é a capital da desigualdade, não é um ótimo título para se carregar, mas é histórico. Faz parte da construção da história da cidade, era o que a gente imaginava que ia encontrar. Os próximos passos, né, com a proposta da Maíra também, em crescer um pouco mais para ir a campo, a gente pretende observar também o que está sendo comercializado nesses pontos de venda. Porque, no nosso caso, a partir de dados secundários, a gente fez esse casamento entre a lista, né, dos estabelecimentos e as escolas em si. Então, a gente já esperava encontrar realidades diferentes entre as escolas públicas e privadas, especialmente porque a distribuição das escolas públicas e privadas na cidade é feita de forma diferenciada. Então, a gente encontrou aqui em Recife mesmo que, na totalidade de escolas, a grande maior parte das escolas se concentra nas áreas mais ricas ou menos vulneráveis. Então, até mesmo os estudantes de áreas mais pobres, especialmente para fazer ensino médio, grande parte das vezes precisam ir para outras áreas da cidade para acessar essas escolas. Então, quando a gente observa que nas áreas mais vulneráveis há um risco, né, do consumo de alimentos menos diversos, apesar da grande densidade de oferta de alimentos rápidos,
para essa população mais pobre, por estarem associando ou transitando por 2 espaços, também vão estar vulneráveis aos riscos das populações mais ricas, que estão encharcadas de lojas de conveniência e super hipermercados que vão massivamente ofertar os ultraprocessados para esse público também. Então, a gente não consegue encontrar um público que esteja a salvo. Então, a população das escolas privadas não está a salvo, não está segura dessa oferta dos alimentos não saudáveis. E a população mais pobre também não está segura. A gente conseguiu identificar riscos diferentes. E aí, quando você tem a necessidade de transitar por 2 espaços diferentes, você está exposto à associação desses riscos também. Eu acho que um dos pontos principais que a gente conseguiu visualizar aqui, mas também especificamente pelo perfil do município. Você falando, Sabrina, eu lembrei um pouco dos nossos estudos e que a gente avalia também a questão do PNAE, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que as escolas públicas, elas ainda possuem cantina, né? Pelo trabalho do Diogo, igual ele mostrou, com os resultados da PENSE, a gente ainda vê que mesmo com o PNAE, as escolas públicas ainda possuem cantina, sem contato com o comércio no entorno no ambiente dessas escolas. Mas, pelo menos nas escolas públicas, a gente já tem um grande aliado, que é o PNAE. Em estudos que a gente fez com o dado do Érica, a gente encontrou que a presença do PNAE acaba sendo um fator protetor para o consumo de alimentos ultraprocessados e também para o consumo de bebidas açucaradas. Então, eu acho que é uma outra grande diferença entre esses 2 tipos de escola, né? Que a gente também deve levar em conta e sempre fortalecer, porque a gente acaba que está no momento de ataque às políticas, aos programas nacionais, né? E o PNAE também é um programa que atua também na segurança alimentar e nutricional dessas crianças e adolescentes, não só na promoção da alimentação adequada e saudável, mas também na promoção da SAM. Então, eu acho que é um outro grande diferencial que a gente tem nas escolas públicas que tem que ser exaltado. Só fazendo um comentário rápido, né, sobre essa diferença de públicas e privadas, eu trabalho muito com dados da PENSE, né, desde o doutorado, e por isso o meu trabalho utiliza esses dados. E aí os dados recentes, né, que foram publicados da PENSE 2019, por mais que a gente ainda não tenha os microdados, mas as tabelas iniciais, elas já mostram essa diferença de frequência, né? Ratifica um pouco o que já vinha sendo visto nas edições anteriores, que as cantinas, elas são mais frequentes nas escolas privadas, né, certamente, mas que nas escolas públicas a gente tem uma frequência muito maior desses pontos alternativos, né, que podem estar fora da escola, mas falando aqui bem do Nordeste, talvez Sabrina tenha um pouco dessa vivência, mas muitas vezes também está dentro da escola, né, esse ponto alternativo também está dentro da escola, e se a gente... eu trabalho com alimentação escolar, né, há bom tempo já, desde a minha formação, né, desde que eu me formei aqui em Natal, e a gente sabe que em algumas escolas tem aquele vendedor, aquela vendedora que há 30 anos, mesmo sendo uma escola pública, né, está ali com seu ponto alternativo, não é considerado cantina, mas todo intervalo abre seu local para normalmente vender esses alimentos processados. Então, com base aí na pergunta, né, são 2 realidades diferentes, mas todas colocam a situação em risco, né, a situação alimentar e nutricional, e aí falando mais dos adolescentes, né, que é o público que eu estudo, em risco. E talvez mais risco, né, porque nesse ponto alternativo a gente ainda tem o risco de não ter um controle sanitário como a gente poderia ter quando a gente tem uma instituição mais regulamentada, né, como uma cantina dentro de uma escola, que pode passar por fiscalização mais frequente e tudo mais. Então, realmente são 2 modelos que precisam ser bem pensados. Diogo, bem interessante isso que você falou, essa realidade do mercado informal, né? Aqui em Belo Horizonte, nós iniciamos uma pesquisa em que a gente visitou algumas escolas, foi uma pesquisa em parceria com o PROCON, e a gente conseguiu visualizar bastante isso, esse mercado informal. Só que a gente também precisa pensar por um outro lado, né? Que esse mercado informal também, ele é o modo de vida de muitas pessoas. Então, a gente simplesmente não pode chegar lá, né, e falar, olha, tudo é ultraprocessado,
e acabou, inclusive, quando a gente foi fazer essa entrevista, eles ficaram com receio, né? Quando a gente foi começar, eles, não, mas é a forma que eu tenho, é a forma como eu sustento minha família. Muitos sustentavam a família há muitos anos com o dinheiro que adquiriam através da venda desses alimentos, né? Desses produtos. Então, assim, na verdade, isso é uma coisa que a gente discute bastante no GEPAS, que é tentar olhar para essas pessoas de uma outra forma, tentar, né, discutir o que pode ser feito, né, na orientação, talvez na venda de outros produtos, enfim, tentar olhar para a realidade também dessas pessoas. Mas a gente sabe que o mercado informal, e muitos estudos não conseguem avaliá-lo, né, que ele precisa ser discutido, e políticas também precisam ser direcionadas para essas pessoas, para esses comerciantes. Não é simplesmente proibir, né? E eu acho que a gente tem um desafio maior ainda daqui para frente, né? Com essa situação de insegurança alimentar. Eu que trabalho em escola pública e a gente estava discutindo hoje de manhã exatamente isso na instituição, que provavelmente o comércio informal vai aumentar e muito, não só pelo ponto alternativo, que vão aparecer vários, mas pelos próprios estudantes, né? Porque a gente sabe que numa situação crítica como a gente está vivendo, né? Normalmente as pessoas produzem comida para vender. E aí a gente vê que isso é muito comum dentro das escolas, essas vendas informais pelos próprios estudantes. Talvez seja mais um ponto, mais uma categoria que precisa ser pensada aí no estudo dos ambientes alimentares escolares, né? Essa venda pelos estudantes, talvez seja um caminho que a gente possa pensar. Com certeza, inclusive a Larissa até pontuou lá nos comentários, né, a Luana acabou de avisar aqui. Outro ponto é a necessidade de avaliar os alimentos competitivos, né, como, por exemplo, os lanches vindos de casa, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas. Além disso, mais recentemente, temos o relato do uso de aplicativos de delivery de comida no ambiente alimentar escolar pelos adolescentes. Então, assim como o Diogo falou, agora com a pandemia a gente vai ter outras questões que nós também precisaremos nos atentar, né? Uma discussão que teve na mesa redonda 2, né, com a Sabrina, e que alguns professores estavam pontuando, é sobre esse mundo digital que a gente está vivendo, né? Está vivendo e é nosso mundo do futuro também. Então, cada vez mais nós vamos estar sujeitos a esses ambientes digitais, que tanto que é tema da sessão 3 de comunicação coordenada que nós vamos ter a seguir. Então, acho que são mais desafios para a gente avaliar no ambiente alimentar escolar, né? A gente já tem o desafio de mensurar essa venda ambulante ou venda informal de alimentos nesse ambiente. Agora nós também temos, agora não, né? Nós já também temos esse desafio de avaliar esses alimentos competitivos que as crianças e adolescentes trazem de casa. E agora mais um, que é a inclusão do ambiente alimentar digital no meio das escolas também, né? Que os alunos podem solicitar lanches dentro das escolas para se alimentar na hora do recreio, na hora do intervalo que eles possuem. Então, a gente está com alguns desafios aí pela frente. Luana, tudo bem? Boa tarde. Só interrompendo um pouquinho, né? E, assim, os trabalhos... Primeiro, parabenizar, né, por esse seminário maravilhoso, com várias diversidade, né, de trabalhos aí de estados, né, brasileiros. E aí, para localizar um pouquinho, a gente está no interior aqui do Rio de Janeiro, né, uma cidade de médio porte, que é Macaé, mas com grandes problemas de cidades grandes, como Recife, Minas Gerais, a própria capital de Rio de Janeiro, né, porque aqui a cidade é impulsionada pelo petróleo, né, onde traz muita riqueza e também as desigualdades sociais. Né? A gente tem todo mundo falou muito, né, do entorno, né, e a gente tem como garantia, né, na teoria o programa, né, o PNAE, de alimentação escolar, mas o que a gente observa, eu sou servidora, né, há 20 anos aqui no município, os outros autores também são servidores municipais e duas, né, são as nossas orientandas da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, né, do campus Macaé. Né? Então, esse trabalho foi um trabalho da pós de gestão pública, né? Então, assim, com um olhar de servidores, né, municipais, e somos técnicos, né, aqui na secretaria, então tem gente que participou do trabalho, eu, professora de educação física, tem advogados, tem nutricionista,
e tem, né, vários técnicos, né? Então, o olhar para o trabalho foi diverso, né? Assim, foi bem variado. E aí, o que a gente observa, né, no programa, né, que na teoria ele é muito bonito, sim, mas na prática, né, a gente vê aí, apesar dos nossos resultados serem menores do que o âmbito municipal, do âmbito nacional, né, a comercialização a gente contou em 22% das escolas, né, e muito, né, naquela faixa etária que vocês estudam, né, que é o ERICA, né, que são os adolescentes que é no ensino fundamental 2, né, onde os alunos têm uma liberdade muito maior de se trabalhar, e de compra, né, de poder de compra. E a gente observa que não é só a cantina, né, a gente observa que tem os armarinhos, tem a mesinha, né, tem aquele armário mágico que abre e sai um monte de biscoitinho de pacote, né, e são essas ações específicas que eu acredito que são necessárias, não só com fiscalização, mas com diálogo mesmo com a gestão, né? Eu digo a gestão educacional e a gestão pública, né? E quando a gente fez o georreferenciamento ali, a gente pôde mostrar ali como que ficou distribuído, né? Como veio a distribuição das escolas em Macaé, né? Ela toda localizada na parte central. Então, a cidade ela é muito diversa, tem a parte, né, serrana, tem a parte mais da periferia, e você vê que as escolas estão concentradas todo no centro e na parte mais rica da cidade, que é a parte mais sul, né? Então, assim, já mostra essa desproporção nas construções de escolas, e assim, e o que a gente mais observou que foi gritante foi a questão das quadras, né? Isso surpreendeu muitas pessoas que não são ligadas, para mim não, né? Porque eu trabalho nesse tempo nas quadras e nos espaços, nos pátios. Muitas vezes a gente não encontra, né, lugar adequado para a prática de atividade física e nem para fazer a alimentação adequada, né? Às vezes não tem um refeitório na escola, né? A gente vai observando isso. E a facilidade, né, de que as crianças e adolescentes encontram na própria escola com esses armários e cantinas, enfim, né? Então, assim, eu acho que o trabalho teve essa relevância porque ele mostrou ações, né, assim, possíveis ações, não só dentro da comunidade escolar, né, mas para a gestão pública, em questão de planejar, né, ações mesmo de construção de quadra, aonde, né, por exemplo, a educação infantil, né, que tanto prioriza, né, a questão dos espaços, tudo bem que não precisa de uma quadra marcada, tal, a gente nem considerou, né, a cobertura de quadra, somente um piso e um espaço com linha, né? E aí as crianças, às vezes, não têm um espaço adequado para correr, para fazer o seu recreio, né? Fora que também a gente conseguiu mostrar ali, além da questão das ações dos gestores públicos e dos gestores, né, escolares, né, que são as diretoras, aqui tem um processo democrático para diretor, né? Então, assim, isso pode, né, ser apresentado à comunidade escolar, né, como importante, né, ações para a construção das quadras, espaços como refeitórios, para você ter essa alimentação de forma, né, adequada. E é o que a gente, e para finalizar, né, a gente também observou, né, com esses resultados, que são necessárias também ações locais aqui, com a parte legislativa da Câmara, né? Inclusive na cobrança desse profissional de educação física nas escolas, de educação infantil. A gente tem uma lei estadual que garante, né, saiu agora atualmente pela Organização Mundial de Saúde, o Guia de Atividade Física, né, o próprio documento do Policy Briefed, que fala sobre a promoção de atividade física, além da alimentação, né, de priorizar lugares adequados para isso. Então, assim, não é fácil uma criança ou um adolescente adquirir esse hábito, né, a gente sabe muito bem disso, e os ambientes realmente mostraram que, assim, apenas 9%, quer dizer, 9,2% das escolas apresentaram esses 2 marcadores positivos por um ambiente, né, mais, assim, um ambiente alimentar e de saúde ali mais adequado. Enfim, eu agradeço, tá, a oportunidade, estou à disposição também, deixei meu e-mail lá para, né, possíveis dúvidas, para a gente trocar uma ideia, para né, futuros trabalhos também. Obrigada, Cíntia, pela fala.
Eu acho que é muito importante sobre isso e acabo pegando um gancho para um trabalho que a gente teve aqui também, que é da Luísa, que ela fala sobre as regulamentação do ambiente escolar. Você quer falar um pouquinho do seu trabalho, Luísa? Que é uma revisão sistemática? Queria comentar, sim, principalmente com o comentário da Maíra, né, dela falando dessa escassez da legislação aí no ambiente das escolas particulares, e um comentário que eu acho prudente, né, e uma discussão da gente pensar, é a questão que, assim, há uma necessidade dessa regulamentação que ela seja nacional, né, que seja voltada também para essas escolas particulares, mas nesse trabalho, nessa revisão sistemática que a gente conduziu, a gente vê a importância também das ações, né, das intervenções serem multicomponentes. Então, não basta só eu ter uma regulamentação, mas eu preciso de todo o envolvimento da comunidade escolar, e aí comunidade escolar, estou falando dos funcionários da escola, eu estou falando dos pais, né? A gente vê como que o ambiente domiciliar também acaba influenciando muito, né, na questão do ambiente escolar, que até um pouco da provocação que a Larissa traz, né, nessa questão do alimentos competitivos que são enviados de casa. Então, eu acho assim, há sim essa necessidade da regulamentação federal, mas a gente precisa pensar para esse ambiente em projetos pedagógicos que envolvam todos esses atores aí, para que a gente consiga evoluir no combate até mesmo da obesidade infantil. É isso que eu penso. Obrigada, Luísa. A gente tem alguns comentários lá na plataforma falando sobre a regulamentação no entorno escolar, né, que é um desafio. Vocês querem falar alguma coisa, Maíra principalmente, que você trabalha nessa linha? Não, assim, eu também acho que é um desafio, concordo com a pessoa que fez o comentário, eu imagino que todo mundo por aqui também há de concordar um pouco com isso, e eu acho que eu queria só trazer um pouco do que eu estou vendo esse é um dos projetos que eu participo, meu mestrado também era do entorno escolar, né, e aí é que existem pouquíssimas legislações que falam sobre o entorno, eu acho que é justamente porque o cenário brasileiro ele é tão informal, né, de venda, e a gente entende isso, fica difícil de regulamentar o que está ao redor. E assim, né, pensando no cenário formal, eu acho que a gente está bem longe ainda também de ter essas políticas que vão ajudar a regulamentar. Então, acho que é muito importante tudo que a gente tem feito aqui, inclusive do nosso trabalho todo como pesquisadores do ambiente alimentar, para cada vez mais a gente trazer informação boa, de qualidade, que mostre quais são as realidades em diferentes cenários também, né, no Brasil, para poder que essas políticas, igual a Luísa falou também, mas elas possam ser pensadas para os diferentes cenários, enfim, que cada um tem que acionar a sua própria comunidade. Então, não só a gente precisa dessas políticas, como as comunidades precisam estar acionadas também. Acho que era só isso que eu queria comentar. Tentei falar rápido, mas... Eu queria só comentar um ponto que eu esqueci. Pode? Dá tempo? É que eu acho também que tem uma questão das legislações, de maneira geral, quando a gente vai avaliar, é muito proibitiva, né? E assim, não dá ferramenta para o gestor da cantina, ele fica perdido, fala assim, tá, eu não vou vender mais isso, o que eu faço agora, né? Então, eu acho que tem que ter essa pegada da orientação, de dar ferramenta, de dar ideia, de dar jeito, né, dele ver uma luz no fim do túnel, que é sim viável, que é possível, que é viável economicamente, porque existe também toda essa crença, né? Então a gente também está desenvolvendo outro trabalho aqui paralelo, né, outros estudos, que é justamente isso, assim, da gente mostrar que uma cantina saudável é viável economicamente, né? Então eu acho que pensando nessa legislação nacional, ela também teria que trazer esses pontos, assim, de dar essa ferramenta para os gestores, de forma geral. A gente teria mais algum... Maria, acho que a Maria quer falar alguma coisa. Sim, tudo bem. Pode falar, Maria. Dá tempo ainda? Eu tenho coisas aqui que eu gostaria de trocar com vocês, aproveitar a oportunidade de estar com tantos especialistas que desenvolveram trabalhos tão importantes, e do outro lado da tela estão as professoras Inês e a Larissa. Que felicidade estar nesse ambiente. Eu fui contando algumas coisas que, durante a fala de vocês,
Eu achei muito legal que a Cíntia fala também dos espaços físicos da escola, né, de refeitório. Eu acho que a gente, às vezes, não que a gente esquece, né, mas não está tão no nosso imediato, assim, na nossa ideia imediata de que o ambiente alimentar também são as infraestruturas, né, para a gente consumir o alimento. E reforçando também o que vários de vocês disseram, né, sobre o vazio de política pública de promoção da alimentação saudável nas escolas particulares, né? Então, a gente fala muito da importância do PNAE e de que há muita regulamentação, muita não, mas há alguma regulamentação no que tange alimentação, o comércio de alimentos em escolas públicas, mas esse abandono, né, de política de regulamentação em escolas particulares, eu acho que isso é muito importante. Aí vai para aquilo que a Larissa disse, né, dessa diferença tão grande de cenário. Aí, lembrando, uma das primeiras mesas que a gente ouviu hoje pela manhã, a questão da equidade, né? Então, a gente também tem que ter esse olhar de pensar em política que dê conta dos diferentes cenários e da necessidade de cada espaço. E aí eu fiquei pensando também sobre... A gente está aqui, evoluímos muito, né, no estudo dos ambientes alimentares, e a gente... Que legal que tem um monte de gente estudando. E aí eu fiquei pensando que a gente vai estudando, vão surgindo novos desafios, né? Igual a Larissa pontuou. Hoje a gente tem aplicativo sendo usado para pedir comida na escola. Claro que esse ainda é um ponto um pouco elitizado, provavelmente, né? Mas e aí vem a pandemia, que modifica de forma profunda os ambientes alimentares, né? Então, na medida que a gente vai fazendo um degrauzinho, vão surgindo um monte de outros desafios, muitos outros desafios, mas que bom que a gente tem uma equipe tão bacana aqui que vai dar conta de pelo menos tangenciar tudo isso de novidade que a gente vai enfrentando, né? E aí também só uma outra coisa que eu fiquei pensando, né, quando a Lúcia traz a questão de que a gente proibir o comércio de alimentos no entorno das escolas, né, num cenário atual de desemprego absurdo, em que o comércio informal sustenta muitas famílias, né, isso realmente tem que ter uma política pública que seja integrativa, que pense também em como dar conta de manter essas pessoas, de manter uma renda a essas pessoas que comercializam alimentos no entorno, alimentos que a gente entende que não são apropriados, né. E aí vem uma outra questão, e isso eu discuti um pouco na minha tese, de que é como que o ultraprocessado ele é prático, né? Quando a gente pensa no ambulante, o ultraprocessado ele dura muito tempo, ele não precisa de refrigeração, tempo de prateleira grande, né? Então é fácil de manipular. Quando a gente pensa no alimento fresco, tem um monte de outros desafios. Então, quando a gente pensa em realocar aquelas pessoas que comercializam alimentos ultraprocessados em torno das escolas, a gente tem que pensar também em toda uma logística que está por trás disso. Então, é complexo. E sobre a pergunta da professora Inês, né, sobre os desafios para regulamentar os entornos, eu acho que um grande desafio para todo mundo que estuda ambiente alimentar é a questão das bases de dados secundárias, né? Então, a gente tem dificuldade de ter uma medida objetiva dos ambientes no entorno das escolas, porque a gente não tem um dado secundário de uma qualidade excelente, pelo que a gente tem observado. Então, acho que um dos principais desafios é esse. Por exemplo, na minha tese, eu olhei para dados primários em loco e olhei para dados secundários e tinha uma diferença grande entre esses dois dados, né? Dados secundários não captam os mercados, os comércios informais, que são muito presentes nesses espaços. Eu acho que isso é um importante desafio. E eu acho que a gente vê experiências externas, né, principalmente na Inglaterra, que eu acho que foram uns precursores de regulamentar em torno de escola, e a gente ainda não tem muita evidência concreta de que tipo de intervenção pode ser ideal. Então, mas acho que estamos no caminho. E é isso, eu queria agradecer mais uma vez também. Com certeza, Maria. O fato é, nós estamos no caminho, né? Já demos o pontapé inicial para esses estudos aqui no Brasil e acredito que boas coisas sairão daí. Claro que se a gente ficasse aqui, a gente teria um monte de outras questões para debater, né? Esse assunto é um assunto muito amplo e que precisa ser discutido, a gente precisa fomentar mais espaços como este. Então, agora para encerrar nossa mesa, muito obrigada a todos vocês que enviaram os trabalhos, estão aqui com a gente debatendo, aos que estão nos ouvindo aí ao vivo, desejamos para vocês um excelente evento, continue acompanhando nossa programação e também acompanhe e siga lá o nosso canal do Instagram, tá bom? Do evento. Muito obrigada e até a próxima.
Obrigada, pessoal. Bom evento a todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau.